Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de teoria de grupos, abordando um tópico específico que é o chamado de Teorema de Lagrange. Esse teorema ele se aplica ao caso de grupos de ordem finita e é um passo inicial para o estudo desses grupos, no sentido de a gente tentar determinar quais são os tipos diferentes de grupos finitos que existem. No estudo de teoria de grupos finitos, a gente está interessado em determinar quais são os grupos distintos que existem entre si. Por exemplo, um grupo comutativo não é a mesma coisa que um grupo não comutativo. Um grupo S3 e um grupo Z6 são grupos completamente distintos. Mas, por exemplo, o grupo de ordem 4 e o grupo Z4, apesar de eles estarem trabalhando com coisas distintas, eles funcionam exatamente iguais. Então eu posso dizer que basicamente esses grupos são a mesma coisa e é a mesma coisa que um grupo Z4. Então a gente está interessado em se determinar quais são os grupos que, apesar de terem uma aparência diferente, eles funcionam de forma semelhante, e quais são os grupos que são completamente distintos, como esses dois aqui. Eu não consigo estabelecer um isomorfismo entre esses dois grupos aqui. Ou se eu pego, por exemplo, um grupo cíclico, a gente já viu que qualquer grupo cíclico, se ele for finito, ele é sempre isomorfo a um grupo do tipo Zm. Então uma parte importante do estudo de grupos de ordem finita é determinar quais grupos são isomorfos entre si. E para isso, uma das coisas mais básicas que a gente tem é o chamado Teorema de Lagrange. Mas antes da gente enunciar o teorema exatamente, a gente precisa de introduzir um conceito que vai ser utilizado nesse teorema. Então, seja G um grupo finito, se eu pego H um subgrupo qualquer de G, eu sempre posso definir via esse H uma relação de equivalência, que é o quê? A gente diz que x está relacionado com y se somente se x operado com y inverso pertence ao conjunto H. Então, independente de quem seja esse subgrupo H, isso aqui sempre é uma relação de equivalência no grupo G. Sendo uma relação de equivalência, eu posso olhar para as classes de equivalência dessa relação, que são os conjuntos do tipo XH, quando eu pego x um elemento qualquer do conjunto G. O que a gente tem? Se G é um grupo finito, essas classes de equivalência vão ter que ser em quantidades finitas também. Por quê? Se é uma classe de equivalência, eu sempre posso escrever o G como sendo a união de todas as suas possíveis classes de equivalência. Quando a gente falou de relação de equivalência, a gente mostrou que vale sempre isso, né? Se eu tenho uma relação de equivalência num certo conjunto qualquer, quando eu faço a união de todas as classes de equivalência, eu obtenho todo o meu conjunto original. Além disso, se eu pego duas classes de equivalência XH e YH, eu sempre vou ter o quê? XH vai ser igual à classe do YH, ou XH interseção com YH é sempre o conjunto vazio. Então, duas classes de equivalência não podem ter coisas em comum. E aí, quando eu faço essa união, eu posso retirar tudo que foi igual e deixar só as classes distintas. Como G é finito e ele é a união de todas as suas classes de equivalência, essas classes de equivalência vão ter que ser sempre em quantidade finita. Isso só vale no caso do grupo G ser um grupo finito. Se o G for infinito, pode acontecer de eu ter finitas classes de equivalência ou eu posso ter infinitas classes de equivalência. Mas então, no caso do grupo finito, se eu pego H um subgrupo qualquer, a gente vai ter sempre uma quantidade finita de classes laterais módulo esse subgrupo H. Ou seja, o conjunto quociente de G por H, que é o conjunto de todas as classes de equivalência determinadas por esse subgrupo H, vai ser sempre um conjunto finito. E aí, a quantidade de elementos que eu tenho dentro desse conjunto, a gente vai chamar ele de índice de H em G. Então, o número de elementos desse conjunto G quociente por H é chamado de índice de H em G e será denotado com essa notação colchetes G, H, ou ainda a notação de ordem que a gente viu para o grupo. Essa notação de K é a mais comum. Podem aparecer também a notação usando parênteses, mas isso sempre representa o quê? A quantidade de classes de equivalência que o subgrupo H determina no grupo G. Esse conjunto quociente eu posso definir ele para qualquer subgrupo de G. Aqui eu estou falando de conjunto quociente e não de grupo quociente. O grupo quociente, isso aqui, só vai existir caso esse subgrupo seja normal. Mas, independente do H ser normal ou não, eu sempre posso falar do conjunto quociente de G por H. Bom, alguns exemplos. Pega G, o grupo multiplicativo formado por 1, menos 1, I e menos I. Se eu pego nesse conjunto, o subconjunto N sendo o 1 e o menos 1, a gente já viu que isso aqui é um subgrupo de G e a gente já calculou as classes laterais desse grupo. Elas são duas
3 e são dadas por quem? Por N e pela classe do IN. Então o que a gente tem? O conjunto G quociente por esse N aqui é formado por esses dois elementos, então o índice do subgrupo N nesse grupo G é 2, porque eu tenho duas classes de equivalência nessa relação. Aqui a gente poderia se perguntar, é possível encontrar dentro do G um conjunto H contendo 3 elementos e que é subgrupo? Ou seja, existe H em G tal que H tem 3 elementos e ele ainda assim satisfaz a definição de subgrupo? O teorema de Lagrange vem para responder essa questão e no caso aqui a resposta é negativa. Não é possível encontrar dentro desse grupo G contendo esses 4 elementos um conjunto com 3 elementos que também seja subgrupo. A gente já vai ver isso daqui a pouco. E aqui, né, nesse caso, como esse grupo G é um grupo abeliano, esse subgrupo N é um subgrupo normal e aí esse conjunto quociente também tem uma estrutura de grupo e ele passa a ser um grupo quociente com ordem exatamente igual ao índice. Então, no caso geral, se N não for um grupo normal, a quantidade de elementos aqui vai ser chamada de índice. Se esse N for um subgrupo normal, esse conjunto vira um grupo e esse índice passa a ser também a ordem desse grupo. Vamos pegar o caso do grupo S3. A gente já viu que se eu pego ID como sendo a permutação e identidade, F a permutação que troca o 1 para o 2, o 2 no 3 e o 3 no 1, e a G a permutação que troca o 2 e o 3 de lugar e deixa o 1 fixo, o conjunto S3 pode ser descrito como sendo o conjunto formado pela identidade, pela F, F quadrado, G, G composta com F e G composta com F ao quadrado. Aqui nesse conjunto, se eu pego o subgrupo gerado por esse elemento G aqui, esse subgrupo vai ter somente 2 elementos, que são a identidade e o próprio G. E a gente também já calculou as classes laterais desse subgrupo, elas são 3 e são dadas por H, FH e F quadrado H. Então, nesse caso, o conjunto quociente de G por H é formado por esses 3 elementos e o índice de H no grupo G, ou seja, o número de classes laterais que H define no conjunto G é 3. Aqui nesse caso, esse subgrupo H não é normal, então eu não posso falar de ordem de subgrupo. Isso aqui é só um conjunto quociente, isso aqui não tem uma estrutura de grupo. Aqui no caso de S3, esse conjunto tem 6 elementos, lembrando, a ordem de Sn, o número de elementos desse conjunto é sempre n fatorial, então aqui no caso é 3 fatorial, que é 6. Seria possível encontrar H contendo 5 elementos e ainda assim um subgrupo de G? Novamente aqui também a resposta vai ser dada pelo teorema de Lagrange, cujo enunciado é o quê? Seja H um subgrupo de um grupo finito G. Então, se o grupo G é finito e H é um subgrupo de G, o que a gente tem? A ordem de G sempre vai poder ser escrita como sendo a ordem do subgrupo H multiplicada pelo índice de H em G, ou seja, multiplicada pela quantidade de classes laterais que esse grupo H define no conjunto G. Como esses números aqui são todos números inteiros, então dizer isso daqui é dizer o quê? A ordem do subgrupo H tem que ser obrigatoriamente um divisor da ordem do grupo G. Então, se um conjunto é um subgrupo de um grupo finito, esse conjunto precisa ter uma quantidade de elementos que seja divisor da ordem do grupo G. Então, se a gente usa esse teorema no contexto do conjunto S3, eu não consigo achar dentro de S3 um conjunto H contendo 5 elementos que seja subgrupo. Por quê? Porque o 5 não divide a ordem de S3, que é 6. O mesmo vale nesse caso aqui também, né? Nesse conjunto G formado por esses 4 elementos, eu não consigo encontrar um subconjunto H contendo 3 elementos e que satisfaça a definição de subgrupo. Por quê? Porque 3 não divide a ordem de G, que é 4. Então, se o grupo é finito, os subgrupos têm que ter uma quantidade de elementos que divida a quantidade de elementos desse grupo G. Esse teorema não está dizendo que se um número divide a ordem de G, vai existir um subgrupo com essa quantidade de elementos. O que ele está dizendo é que se o conjunto satisfaz a definição de ser subgrupo, então ele precisa ter uma quantidade de elementos divisora desse total de elementos que o conjunto G tem. Existem resultados que garantem que se um certo número divide a ordem do grupo G, então eu consigo encontrar um subgrupo com essa ordem, mas esses resultados eles fogem
do programa desse curso e a gente infelizmente não vai poder vê-lo, mas existem teoremas que garantem que sob certas condições, se um número for divisor da ordem do grupo G, então existe um subgrupo com essa exata ordem. Como é que a gente faz para provar esse teorema? A demonstração é relativamente simples, ela não usa nada muito complicado, só o que a gente já viu sobre o fato desse subgrupo definir uma relação de equivalência e propriedades de relação de equivalência. Vamos lá. Seja H um subgrupo de um grupo finito G. Vamos denotar a quantidade de classes de equivalência que esse subgrupo H define no G por um certo R. Então vamos denotar o índice de H em G, vamos chamar isso de R só para simplificar a escrita. Se eu estou dizendo que o índice, que a quantidade de classes de equivalência é R, então significa o quê? Assim, o G quociente por N é um conjunto A1H, A2H, até um certo ARH, com o quê? Com a condição que, se eu pego uma classe de um AI e faço a interseção dela com uma classe de um AJ, isso é igual a vazio, sempre que eu pego AI diferente de AJ. É aquele fato, né, que duas classes de equivalência ou têm interseção vazia ou são exatamente iguais. E aí, se eu estou supondo que esse conjunto tem exatamente R classes de equivalência, esses R conjuntos que estão aqui dentro têm que satisfazer obrigatoriamente essa condição. Mas agora o que a gente sabe? Além disso, o grupo G pode ser escrito como sendo a união da classe A1H com a classe A2H até a classe ARH. Mas no caso de subgrupo, essas classes de equivalência ainda têm uma propriedade extra que é o quê? Todas elas têm exatamente a mesma quantidade de elementos. Isso a gente viu quando a gente definiu a relação de equivalência módulo esse subgrupo H. Então esses conjuntos todos aqui têm exatamente a mesma quantidade de elementos e essa quantidade de elementos é o quê? É igual à ordem do subgrupo que eu estou usando para definir essa relação de equivalência. E como todas as classes de equivalência módulo H possuem a mesma quantidade de elementos e essa quantidade é exatamente igual à ordem do subgrupo H, que a gente denotou isso por O de H, o que a gente tem? Nessa união aqui, todos esses conjuntos têm exatamente a mesma quantidade de elementos, que é a ordem do conjunto H, e esses conjuntos satisfazem a propriedade que quaisquer dois que eu pego, a interseção entre eles é vazia. Então, a quantidade de elementos do conjunto G vai ser a quantidade de elementos da primeira classe, mais a quantidade de elementos da segunda classe, até a última classe. A ordem de G ela pode ser escrita como sendo a ordem do A1H mais a ordem da classe A2H até a ordem da classe ARH, ou seja, a ordem do grupo G é a ordem do conjunto H somado com a ordem da classe A2, que também é a mesma coisa que a ordem de H, somada com a ordem da classe AR, que de novo é igual à ordem de H. E nessa soma eu tenho quantas parcelas? Eu tenho exatamente R parcelas. Logo, que a gente tem a ordem de G é R que multiplica a ordem de H. Mas quem que é R? R é o índice de H em G, ou seja, a ordem de G é igual ao índice de H em G, o número de classes laterais que o subgrupo H determina em G, multiplicado pela ordem de H. Como isso aqui é um número inteiro, portanto, isso aqui é a mesma coisa que dizer que a ordem de H divide a ordem do grupo G, que era o que a gente queria. E aí isso conclui a demonstração do teorema. Então, no caso de um grupo G finito, todo subgrupo precisa ter uma quantidade de elementos divisora da quantidade de elementos do grupo G. Mas o contrário nem sempre é verdade. Eu posso pegar dentro do conjunto G um subconjunto contendo uma quantidade de elementos que divida esse número, mas mesmo assim esse subconjunto não ser um grupo. Por exemplo, vamos pegar o conjunto S4, que é das permutações de 1, 2, 3, 4. Nesse conjunto, vamos considerar o seguinte subconjunto L formado por quem? Pela permutação identidade e pela permutação que deixa um fixo, mas ela troca o 2 com 3, o 3 com 4 e o 4 com 2. O que eu tenho? Esse conjunto L contém dois elementos, 2 divide a ordem de S4, que é 4 fatorial, que é igual a 24. Então, o número de elementos do conjunto L, que é 2, divide a ordem de S4, que é 24, só que esse conjunto não é um subgrupo. Por quê? Quando é que um conjunto é subgrupo de um grupo G? Ele é subgrupo quando? Quando ele é diferente de vazio e se eu pego um X qualquer no conjunto L, o inverso de X também está no conjunto L. Se eu pego dois elementos XY em L, então o produto de X com Y também está no conjunto L. Aqui, se eu olho para essa primeira condição, esse elemento aqui está no conjunto L, mas quem que é o inverso dele? O inverso dessa permutação aqui vai ser a permutação que leva o 2 no 4, o 3 no 2,
2 e o 4 no 3. E esse elemento não está aqui dentro desse conjunto L. Então esse inverso não pertence ao L. Então esse conjunto L não é um subgrupo. Por quê? Porque eu tenho um elemento dele cujo inverso também não está no próprio conjunto L. Então ele é um conjunto que contém uma quantidade de elementos que divide a ordem do grupo S4, mas no entanto esse conjunto não é um subgrupo. Então não é porque um número divide a ordem do grupo que vai existir um subgrupo com essa quantidade de elementos. O teorema de Lagrange diz o quê? Se eu parto da hipótese que o conjunto é subgrupo, então a ordem dele tem que ser um divisor da ordem de G. Ele serve também para você testar num grupo finito se um conjunto é subgrupo ou não. Se a gente olhar a quantidade de elementos e não for um divisor, você já pode falar automaticamente que esse subconjunto não é subgrupo. Mas, se o número de elementos for um divisor, eu ainda preciso testar para conferir de fato se esse conjunto é subgrupo ou não. Algumas consequências do teorema de Lagrange são as seguintes. Primeiro corolário. Seja G um grupo finito, então a ordem de um elemento X em G, ela sempre vai ser um divisor da ordem do grupo G. E nessa divisão, o quociente dessa divisão vai ser exatamente o índice do subgrupo H, onde H é o subgrupo gerado por X. Mas o que é a ordem de um elemento? A ordem de um elemento também pode ser definida como sendo a ordem do subgrupo gerado por esse próprio elemento. Então, prova a ordem de X em G é igual à ordem do subgrupo H, onde o H é o gerado por esse X. Assim, pelo teorema de Lagrange, o que a gente sabe? A ordem de um subgrupo tem que ser sempre divisor da ordem do grupo. Então, a ordem de H tem que dividir sempre a ordem de G, e a ordem de G pode ser escrito como sendo o índice de H em G multiplicado pela ordem do subgrupo H. A ordem do H é igual à ordem do elemento X, ou seja, a ordem de X realmente divide a ordem do grupo G. Então, num grupo finito, qualquer elemento tem ordem divisor da ordem do grupo G. Então, por esse motivo, por exemplo, no S4 não existe nenhum elemento tal que a ordem do X seja igual a 5. Agora, isso aqui nunca vai acontecer. Uma outra consequência direta do teorema de Lagrange é o seguinte resultado. Seja G também um grupo finito e X um elemento qualquer no grupo G. O que acontece? Se eu pego o elemento X e elevo a ordem do grupo G, isso vai dar obrigatoriamente o elemento neutro do grupo G. Esse corolário ele não está dizendo que a ordem do elemento X é esse número H. Ele só está dizendo que se eu pego qualquer elemento do grupo G e elevo ele à ordem desse grupo G, eu obtenho sempre o elemento neutro. Aqui, né, lembrando, x elevado a um certo n é x operado com x n vezes. Essa operação pode ser uma multiplicação ou pode ser uma soma. Poderia ser um x mais x também n vezes. Essa notação tem que ser sempre entendida no contexto da operação do grupo G. Ou seja, então sempre que eu opero um elemento x uma quantidade de vezes igual à ordem desse grupo, eu retorno obrigatoriamente para o elemento neutro. Como é que eu provo esse corolário? Vamos supor que a ordem de x é um certo número k. O que a gente sabe da definição de ordem? Assim, k é o menor inteiro estritamente positivo, tal que x elevado a k dá o elemento neutro do grupo G. Só que do corolário anterior a gente tem o quê? A ordem de um elemento sempre divide a ordem do grupo. Se eu estou dizendo que a ordem de x é k, esse k tem que dividir a ordem do grupo G. Assim, do corolário anterior, a gente pode escrever o quê? Ordem de G igual o índice de G em H multiplicado por K, onde esse H é o grupo gerado por esse elemento X. Logo, se eu pego o elemento X e elevo ele à ordem do grupo G, isso é a mesma coisa que fazer X elevado a esse número aqui, então elevado ao índice de G em H multiplicado por K, mas propriedade de potência num grupo, isso aqui pode ser escrito como sendo X elevado a K elevado ao G por H. Mas a gente está supondo que a ordem do X é K, então significa que quando eu faço a potência késima do X, eu volto para o elemento neutro. Então isso dá o elemento neutro elevado ao índice de G em H, mas fazer o elemento neutro elevado a qualquer potência é sempre o elemento neutro. Então, realmente, se eu elevo um elemento X na ordem do grupo, eu obtenho sempre o elemento neutro, que era exatamente o que a gente queria. E aí isso conclui a demonstração desse corolário. Um último corolário do teorema de Lagrange é o seguinte.
seja G um grupo finito, cuja ordem é um número primo. Então esse grupo G é obrigatoriamente um grupo cíclico, ou seja, o G é o grupo gerado por um certo X. Além disso, nesse caso, os únicos subgrupos que esse grupo G vai ter vão ser os subgrupos triviais, que é o subgrupo formado só pelo elemento neutro, e todo o conjunto G. Então isso aqui já diz pra gente o quê? Existe um único tipo de grupo que tem ordem prima, que é o quê? Um grupo cíclico. Então qualquer grupo de ordem prima é sempre um grupo cíclico. Como que a gente prova esse corolário? Vamos chamar a ordem de G de P com P'. O que eu sei? Como P é um número primo, então esse P é obrigatoriamente maior do que 1. Se P é maior que 1, daí existe um X no conjunto G com X diferente do elemento neutro. Vamos pegar o subgrupo gerado por esse X, seja H o subgrupo gerado por esse elemento X. Do teorema de Lagrange segue o quê? A ordem de H tem que ser um divisor da ordem de G, que é o número primo P. Mas P é primo. Se esse número divide P, esse número só pode ser 1 ou o próprio P. Daí, a ordem de H vale 1 ou a ordem de H é igual a P. Para a ordem de H ser 1, significa que esse conjunto contém um único elemento e ele teria que ser o elemento neutro. Mas eu estou pegando o X diferente do neutro. Então, esse subgrupo H vai ter que ter mais do que um elemento. Ou seja, ele vai ter que ter P elementos. Mas se ele tem P elementos e o conjunto G também tem P elementos, o H vai ter que ser obrigatoriamente igual ao G. Então, assim, o H é o conjunto que tem só o E, ou o H é todo o grupo G. Só que isso aqui não pode acontecer porque a gente pegou o X diferente de E. Mas H é diferente desse conjunto aqui, pois X é diferente de E. Logo, o conjunto G é igual a todo o conjunto H, mas quem que é o H? O H é gerado por esse X. Ou seja, o grupo G é gerado por esse X. E quem que é esse X? Esse X é qualquer elemento de G que seja diferente do elemento neutro. Então, num grupo de ordem prima, qualquer elemento diferente do neutro funciona como um gerador para esse grupo. E assim, G é cíclico. Então, com isso a gente mostrou a primeira parte desse corolário, que é o quê? Que é o fato de G ser um grupo cíclico. A outra parte diz o quê? Os únicos subgrupos de G são os triviais. Para mostrar isso, o que eu vou fazer? Pega um subgrupo qualquer de G. Agora, seja J um subgrupo de G. Daí, pelo teorema de Lagrange, segue o quê? A ordem do subgrupo J tem que dividir a ordem de G, que é um número primo. Com isso, a ordem de J só pode ser 1 ou a ordem de J tem que ser igual a P. Se a ordem de J é só 1, o J só pode ser o conjunto formado somente pelo elemento neutro. Logo, J é igual ao conjunto contendo somente o elemento neutro. Ou, se a ordem de J for igual a P, como isso é igual à ordem de G e J está contido em G, o J tem que ser igual a G, que era o que a gente queria. Que conclui a demonstração desse corolário. Bom, a aula de hoje se encerra aqui. Na próxima aula eu vou fazer mais algumas aplicações do teorema de Lagrange.